Bem-vindos, almas corajosas, ao canal Sussurros Invisíveis. Preparem-se para uma jornada pelos recessos mais sômbrios do medo e do desconhecido. Aqui contaremos histórias que farão sua espinha gelar, que povoarão seus sonhos com pesadelos e que despertarão seus medos mais profundos. Em nossas histórias, você encontrará encontros aterrorizantes com criaturas que se escondem nas sombras, esperando o momento certo para revelar sua presença assustadora. Se você é daqueles que adoram um bom susto, ou se simplesmente tem curiosidade sobre os mistérios que habitam a escuridão, então você está no lugar certo. Prepare-se para o inexplicável. Prepare-se para o terror. Prepare-se para histórias de horror. Lobisomem versus caminhoneiro, 5 relatos reais na Europa. Primeiro relato: o lobisomem da estrada de Transilvânia, Romênia, por Ion. Eu sou Ion, um caminhoneiro romeno. Em 2011, eu estava dirigindo em uma noite escura pela famosa região da Transilvânia, na Romênia. Naquela noite, a estrada sinuosa cortava uma densa floresta e a escuridão parecia engolir o caminho à minha frente. Era como se a própria natureza estivesse conspirando para criar um cenário perfeito para um filme de terror. Estava frio, muito frio, e a lua estava escondida atrás de nuvens espessas. Eu já havia feito essa rota antes, mas aquela noite tinha algo diferente. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som do motor do meu caminhão e pelo ocasional cri-crilar dos grilos. De repente, meus faróis iluminaram uma figura alta e peluda atravessando a estrada. Meu coração disparou. Freiei bruscamente e o caminhão parou com um solavanco. Ali estava ela, uma criatura enorme e peluda, parada bem na frente do meu caminhão. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Parecia um lobo, mas era muito maior, e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Fiquei paralisado, incapaz de mover um músculo, apenas observando aquela figura aterrorizante. A criatura começou a avançar lentamente em minha direção. Era como se estivesse estudando cada um dos meus movimentos, calculando o próximo passo. Eu podia ver suas garras afiadas e os dentes reluzentes sob a luz dos faróis. Senti um calafrio percorrer minha espinha e sabia que precisava sair dali. Com um movimento rápido e instintivo, pisei fundo no acelerador. O caminhão disparou pela estrada, e eu olhei pelo retrovisor, esperando ver a criatura me perseguindo. Mas, para minha surpresa, ela desapareceu na escuridão da floresta. Continuei dirigindo, o coração ainda batendo descontroladamente. Só quando cheguei a um posto de gasolina mais à frente, me senti seguro o suficiente para parar. No posto de gasolina, encontrei alguns outros caminhoneiros. Com a voz trêmula, contei a eles o que havia acontecido. Alguns riram, achando que eu estava pregando uma peça, mas outros ficaram sérios. Um deles, um homem mais velho, me contou que não era o primeiro a relatar avistamentos estranhos naquela estrada. Ele disse que a região era conhecida por suas lendas de lobisomens e que muitos motoristas evitavam dirigir por ali à noite. As histórias que ouvi naquela noite me deixaram arrepiado. Um dos caminhoneiros, chamado Alex, contou sobre um incidente que aconteceu com ele alguns anos antes. Ele estava dirigindo pela mesma estrada quando viu uma figura peluda correndo ao lado do seu caminhão. Alex tentou acelerar, mas a criatura acompanhou sua velocidade por alguns quilômetros antes de desaparecer na floresta. Outro motorista, Mihai, relatou ter visto uma criatura semelhante perto de uma aldeia abandonada na mesma região. As histórias continuavam. Cada relato parecia mais assustador que o anterior. Alguns motoristas falavam sobre uivos estranhos e avistamentos de criaturas peludas, andando sobre duas patas. As lendas de lobisomens na Transilvânia não eram apenas contos para assustar crianças, mas pareciam ser baseadas em experiências reais de pessoas que haviam passado por aquelas estradas. Eu fiquei no posto de gasolina por mais um tempo, tentando processar o que havia acontecido. A cada minuto que passava, a sensação de medo e incredulidade aumentava. Finalmente, decidi continuar minha viagem, mas com a promessa de nunca mais dirigir por aquela estrada à noite. Desde aquela noite, sempre que ouço falar sobre lobisomens, me lembro da criatura que vi na estrada de Transilvânia. Até hoje, não sei o que era aquela figura, mas sei que não era um animal comum. E embora muitos possam duvidar, eu acredito nas histórias de lobisomens que cercam essa região misteriosa. 2. O Monstro da Floresta Negra, Alemanha, por Carl.
Eu sou Carl, um caminhoneiro alemão, e esta é minha história. Em 1999, eu estava dirigindo através da famosa Floresta Negra, uma região cheia de mitos e lendas antigas. Era uma noite especialmente escura e sombria. A escuridão parecia envolver tudo ao meu redor, tornando a estrada sinuosa ainda mais assustadora. Eu dirigia com cuidado, meus olhos atentos à estrada e aos arredores. Estava acostumado a viajar à noite, mas algo naquela noite parecia diferente, quase sinistro. De repente, vi algo que me fez congelar. À beira da estrada, iluminada pelos faróis do caminhão, estava uma figura imensa e peluda. A princípio pensei que fosse um lobo, mas era muito maior do que qualquer lobo que eu já tinha visto. Fiquei intrigado e um pouco apavorado, mas decidi parar o caminhão para observar mais de perto. Foi então que a criatura se levantou sobre duas patas, revelando uma forma bípede assustadora. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e eu podia ver claramente suas garras afiadas e dentes reluzentes. A criatura começou a avançar lentamente em minha direção, como se estivesse me estudando. Eu estava paralisado pelo medo, sem saber o que fazer. Meu coração batia descontroladamente e a adrenalina corria pelo meu corpo. Finalmente, o instinto de sobrevivência assumiu o controle. Voltei rapidamente para o caminhão e acelerei, deixando a criatura para trás na escuridão da floresta. Continuei dirigindo, sem olhar para trás, até que finalmente cheguei a uma área mais iluminada e segura. Parei em um café de beira de estrada, ainda tremendo de medo. Lá encontrei outros caminhoneiros e, com a voz trêmula, contei a eles o que havia acontecido. Alguns riram, achando que eu estava exagerando ou imaginando coisas, mas outros ficaram sérios e me contaram histórias semelhantes. Um deles, chamado Hans, me contou sobre um encontro que teve alguns anos antes, na mesma região. Ele estava dirigindo à noite, quando viu uma criatura peluda correndo ao lado do seu caminhão. A criatura acompanhou sua velocidade por vários quilômetros antes de desaparecer na floresta. Outro caminhoneiro, Fritz, relatou ter visto uma criatura semelhante perto de uma aldeia abandonada na Floresta Negra. As histórias continuavam, cada uma mais assustadora que a anterior. Alguns motoristas falavam sobre uivos estranhos e avistamentos de criaturas peludas andando sobre duas patas. As lendas sobre o lobisomem da Floresta Negra não eram apenas contos para assustar crianças, mas pareciam ser baseadas em experiências reais de pessoas que haviam passado por aquelas estradas. Eu fiquei no café por um bom tempo, tentando processar o que havia acontecido. A cada minuto que passava, a sensação de medo e incredulidade aumentava. Finalmente, decidi continuar minha viagem, mas com uma promessa a mim mesmo: nunca mais dirigir por aquela região à noite. Desde aquela noite, sempre que ouço falar sobre lobisomens, lembro-me da criatura que vi na Floresta Negra. Até hoje, não sei o que era aquela figura, mas sei que não era um animal comum. E embora muitos possam duvidar, eu acredito nas histórias de lobisomens que cercam essa região misteriosa. Para mim, essas histórias são uma realidade assustadora que eu jamais esquecerei. Terceiro relato: o lobisomem de Auvergne, França. Por Pierre. Eu sou Pierre, um caminhoneiro francês. Em 2007, tive uma experiência que até hoje me dá calafrios. Eu estava viajando à noite pela região montanhosa de Auvergne, conhecida por suas paisagens deslumbrantes e antigas lendas. A estrada era estreita e sinuosa, cercada por densas florestas. A lua estava alta no céu, mas sua luz parecia insuficiente para iluminar o caminho à minha frente. Era uma noite tranquila, ou pelo menos eu pensava que fosse. Enquanto dirigia, mantinha meus olhos na estrada, atento a qualquer movimento. Foi então que, pelo canto do olho, vi algo incomum correndo ao lado do meu caminhão. A princípio, pensei que fosse um lobo, mas quando olhei mais de perto, percebi que era uma criatura bípede, com feições de lobo e um porte assustador. A criatura corria ao lado do meu caminhão, acompanhando minha velocidade com facilidade. Meu coração disparou e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. A cada segundo que passava, a criatura se aproximava mais, e eu podia ver seus olhos brilhando na escuridão. Parecia que estava me observando, quase desafiando-me. Eu sabia que precisava fazer algo. Acelerei o caminhão, tentando despistar a criatura, mas ela continuava ao meu lado, como se estivesse brincando comigo. Finalmente, depois de alguns quilômetros, a criatura desapareceu na floresta, tão repentinamente quanto havia aparecido. Eu estava tremendo, mas sabia que precisava continuar. Parar não era uma opção, então continuei dirigindo até encontrar um café aberto.
Quando entrei no café, minha mente ainda estava cheia das imagens assustadoras que havia visto. Sentei-me, pedindo um café forte, e tentei processar o que havia acontecido. Ao olhar ao redor, percebi que alguns outros motoristas estavam conversando animadamente. Decidi compartilhar minha experiência com eles, esperando encontrar algum conforto. Para minha surpresa, alguns deles também tinham histórias para contar. Um motorista, chamado Jax, relatou que havia visto uma criatura semelhante enquanto dirigia pela mesma estrada algumas semanas antes. Ele descreveu a mesma aparência bípede e os olhos brilhantes. Outro motorista, Henry, mencionou que a região era conhecida por avistamentos de criaturas estranhas e que havia lendas antigas sobre lobisomens rondando as florestas de Alvérnia. As histórias se acumulavam, cada uma mais assustadora do que a anterior. Alguns motoristas falavam sobre uivos estranhos que ouviam durante a noite, enquanto outros relatavam avistamentos de criaturas peludas andando sobre duas patas. Parecia que eu não era o único a ter um encontro tão aterrorizante naquela região. Fiquei no café por mais um tempo, ouvindo as histórias e tentando acalmar meus nervos. A cada relato, sentia um misto de medo e alívio, sabendo que não estava sozinho. Finalmente, decidi que era a hora de continuar minha viagem, mas com a promessa de nunca mais dirigir por aquela estrada à noite, se pudesse evitar. Desde aquela noite, sempre que ouço falar sobre lobisomens, lembro-me da criatura que vi em Alvérnia. Até hoje não sei o que era aquela figura, mas sei que não era um animal comum. E embora muitos possam duvidar, acredito nas histórias de lobisomens que cercam essa região misteriosa. Para mim, essas histórias não são apenas contos de terror, mas uma realidade assustadora que eu jamais esquecerei. Quarto relato: o encontro na estrada de York, Inglaterra, por Mike. Eu sou Mike, um caminhoneiro inglês, e em 2014 tive uma experiência que me deixou marcado para sempre. Eu estava dirigindo pela longa e solitária estrada que liga York a Edimburgo. Era uma dessas noites frias de inverno, e a estrada parecia mais deserta do que nunca. A única companhia era o som do vento uivando lá fora. Eu dirigia há horas e decidi parar em uma área remota para descansar um pouco. Era um lugar isolado, cercado por florestas densas, e o silêncio era absoluto. Eu estava sentado no banco do motorista, tomando um café e tentando manter os olhos abertos, quando ouvi algo que me fez gelar o sangue. Um uivo longo e agudo, vindo de dentro da floresta. Curioso e um pouco assustado, saí do caminhão para investigar. A lua cheia estava parcialmente escondida por nuvens, lançando sombras inquietantes sobre a estrada. Foi então que vi algo que nunca esquecerei. No limite da luz dos faróis do meu caminhão, havia uma criatura enorme, coberta de pelos, com olhos brilhantes que refletiam a luz como faróis. A criatura parecia um lobo, mas tinha uma postura bípede, algo que eu nunca tinha visto antes. Fiquei paralisado, sem saber se devia correr ou enfrentar aquilo. A criatura começou a se mover lentamente em minha direção, seus olhos nunca deixando os meus. Pude ver claramente seus dentes afiados e garras poderosas. Eu sabia que estava diante de algo sobrenatural. Com o coração batendo descontroladamente, recuei até o caminhão, tentando não fazer movimentos bruscos. Consegui entrar e trancar as portas, mas a criatura continuava se aproximando. Liguei o motor e acendi todos os faróis, na esperança de assustá-la. Para minha surpresa, a criatura se ergueu ainda mais sobre suas patas traseiras, ficando completamente ereta, antes de emitir um uivo aterrorizante e correr para a floresta, desaparecendo na escuridão. Eu estava em estado de choque. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Liguei o caminhão e saí dali o mais rápido possível. Dirigi por alguns quilômetros até encontrar um posto de gasolina, onde finalmente parei para tentar me recompor. No posto, encontrei outros caminhoneiros e, ainda trêmulo, contei a eles o que havia acontecido. Alguns riram, achando que era apenas uma história para assustar, mas outros ouviram atentamente. Um dos motoristas, chamado Tom, disse que já tinha ouvido histórias sobre criaturas estranhas naquela estrada. Outro, chamado Dave, contou sobre um incidente que aconteceu com ele meses antes, quando ele ouviu uivos e viu sombras estranhas na floresta. As histórias continuavam. Alguns motoristas falavam sobre avistamentos de criaturas peludas e uivos sinistros que ouviam durante a noite. Parecia que aquela estrada tinha uma reputação que eu desconhecia até então. As lendas de lobisomens na área de York começaram a fazer mais sentido,
e eu comecei a acreditar que poderia haver algo mais do que apenas histórias para assustar. Eu fiquei no posto por um bom tempo, tentando processar tudo o que tinha acontecido. A cada relato que ouvia, meu medo e minha curiosidade aumentavam. Finalmente, decidi que era hora de continuar minha viagem, mas prometi a mim mesmo que nunca mais pararia naquela estrada à noite. Desde aquela noite, sempre que ouço falar sobre lobisomens, lembro-me da criatura que vi na estrada de York. Até hoje não sei o que era aquela figura, mas sei que não era um animal comum. E, embora muitos possam duvidar, acredito nas histórias de lobisomens que cercam essa região misteriosa. Para mim, essas histórias não são apenas contos de terror, mas uma realidade assustadora que eu jamais esquecerei. Quinto do relato: O lobisomem do castelo de Olska, República Tcheca, por Andreas. Meu nome é Andreas e sou um caminhoneiro grego. Em 2016, eu estava transportando uma carga através das montanhas de Pindus, uma região cheia de história e mistérios antigos. Era uma noite fria e sem lua, e a estrada sinuosa parecia levar diretamente para o coração das trevas. A única luz vinha dos faróis do meu caminhão, cortando a escuridão. Eu estava dirigindo há horas e comecei a sentir a exaustão se acumulando. Decidi parar em um pequeno recuo na estrada para descansar um pouco. A floresta ao redor estava silenciosa, exceto pelo ocasional som distante de animais noturnos. Enquanto desligava o motor e me preparava para tirar uma soneca, ouvi um som que me fez congelar de medo. Um uivo longo e sombrio que ecoou pelas montanhas. O som era diferente de qualquer coisa que eu já tinha ouvido antes. Havia algo nele que parecia profundamente perturbador, quase sobrenatural. Olhei ao redor, tentando identificar a origem do uivo, mas a escuridão era impenetrável. Decidi ficar dentro do caminhão, trancando as portas e esperando que o som desaparecesse. Enquanto estava sentado lá, ouvi passos pesados ao redor do caminhão. Meu coração disparou, e eu sabia que não estava sozinho. Olhei pelo retrovisor e vi uma sombra enorme se movendo na floresta. A figura se aproximou da estrada, e meus faróis revelaram uma criatura que parecia saída de um pesadelo. Uma figura alta e peluda, com olhos brilhantes e dentes afiados. A criatura se moveu lentamente em direção ao caminhão, e eu podia ver claramente sua forma bípede. Fiquei paralisado de medo, sem saber o que fazer. Ela parou a alguns metros do caminhão, seus olhos fixos nos meus, como se estivesse me desafiando. De repente, a criatura deu um salto enorme e desapareceu na floresta. Eu estava tremendo incontrolavelmente, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Decidi que precisava sair dali imediatamente. Liguei o motor do caminhão e acelerei pela estrada, sem olhar para trás. Continuei dirigindo até chegar a um pequeno vilarejo, onde finalmente parei. No vilarejo, encontrei um pequeno café aberto. Entrei, ainda abalado, e pedi uma bebida forte. Os poucos moradores presentes perceberam meu estado e perguntaram o que havia acontecido. Relatei minha experiência, esperando que me achassem louco, mas a reação deles foi inesperada. Eles ficaram sérios e começaram a compartilhar suas próprias histórias. Um dos moradores, um homem idoso chamado Nikos, contou sobre as antigas lendas de lobisomens que assombravam as montanhas de Pindus. Ele disse que essas criaturas eram conhecidas por aparecer nas noites sem lua e que muitos haviam avistado figuras semelhantes ao que eu descrevi. Outro morador, Costas, falou sobre um encontro que teve há alguns anos, quando viu uma criatura peluda andando sobre duas patas perto de sua fazenda. Desde aquela noite, sempre que ouço falar sobre lobisomens, lembro-me da criatura que vi em Alvérnia. Até hoje não sei o que era aquela figura, mas sei que não era um animal comum. E embora muitos possam duvidar, acredito nas histórias de lobisomens que cercam essa região misteriosa. Para mim, essas histórias não são apenas contos de terror, mas uma realidade assustadora que eu jamais esquecerei. E assim, chegamos ao fim desta inquietante jornada. Esperamos que você tenha apreciado esta viagem ao mundo do desconhecido e do assustador. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Ative as notificações para não perder nossos próximos contos sômbrios. E deixe nos comentários suas sugestões de histórias ou lendas que gostaria de ver por aqui.